especial, com certeza você será muito edificado. Então já peço que você compartilhe, nós vamos estar falando sobre interpretação de sonhos. É um assunto que muita gente tem buscado, é um assunto que também eu estou buscando a conhecer e aprender cada vez mais. E nós estamos aqui com um especialista, Pastor Caio Aleph, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, pastor. Bom dia, irmãos. Você que está conectado aí, vai estar chegando, já coloque aí o nome da sua cidade e onde você nos acompanha. Bom dia. Pastor, obrigado pelo convite. Eu creio que vai ser bênção, né? Vamos guardar os irmãos aí, compartilhar, mas eu creio que vai ser bênção demais. Então vai compartilhando aí, você sabe que tem pessoas que gostam de sonhos, de aprender sobre sonhos, tem muita gente que tem dúvidas sobre sonhos, quase todo dia chega gente que fala, pastor, eu tive um sonho, me dê a interpretação. A irmã Tati disse que já compartilhou, obrigado Tati. E lembrando também você que está assistindo essa live, alguns que vão assistir talvez à tarde ou à noite, ou outro horário, o pastor Caio participou do nosso Podercast, é o número que vai estrear, é o número qual? Número 121? 120, 120. estreia Podercast sábado. 120, é que então vou falar aqui que talvez, não sei quando você estiver assistindo a live. Se for agora, nessa semana, sábado, às 12 horas, Podercast 120, o pastor Caio contando a história, como veio para Jesus, como começou o ministério dele, o chamado, a unção, as curas, os milagres. Foi muito forte esse programa. Então, assista sábado às 12 horas. Se por acaso você passou do dia, é só ir lá na playlist podcast completo e vai lá no número 120. Até o número redondo, interessante, 120. Então vai lá e assista esse podcast muito especial. Eu creio que já para fechar o último do mês, né? Porque o outro já vai entrar só dia 1º, que já está programado. Então, é o último podcast desse mês de setembro. Então assista e vai ser muito forte. E é Pastor, profético, né, pastor? E 120 eram os que estavam lá para receber o derramado Espírito. é verdade, ó, né? Nem planejamos nada, Deus preparou isso, 120 que estava lá 120 para na marca do receber. derramar. Então, no nome de Jesus, esse poder que vai tocar muitas vidas. Ele faz uma oração de cura, uma oração de transferência lá, muito forte, hein? E fora o ensino, né? O conhecimento, no conhecimento também, através do conhecimento também eu creio que é impartindo a unção. Pastor Caio, nós fizemos também, aqui não sei se tem 3 semanas, fizemos uma live sobre sonhos, né? É, eu acho que umas 3 semanas atrás, uma live sobre sonhos, mas hoje eu pensei, vamos falar sobre interpretações de sonhos. Por que é tão difícil interpretar sonhos? Vamos lá, pastor. A dimensão dos sonhos é uma dimensão que, dentro do corpo de Cristo, ainda está sendo conhecida, né? A gente lê de Gênesis a Apocalipse, a gente vê os sonhos, vê sobre visões, vê sobre revelações, mas a gente entende que quando não se tem o ensino, essas realidades se tornam praticamente esquecidas, né? A gente vê isso dentro da prática da oração em línguas, ainda tem muita gente que não entende, não conhece, cura e assim por diante. Mas os sonhos e visões é um dos meios em que Deus ele fala com o homem, né? De Gênesis a Apocalipse a gente vê isso. Jó 33:14 fala que uma hora Deus fala de um jeito, outra hora Deus fala de outro, mas o homem não se atenta ao falar de Deus. Em sonho e em visões noturnas, Deus fala ao ouvido do homem quando ele dorme. Então, os sonhos é uma realidade, porém pouco entendido, pouco discernido, né? A gente foi ensinado na nossa cultura a pegar os sonhos e não discernir. É aquela fase, quando eu era pequeno, minha mãe falava assim: olha, você teve um pesadelo, o sonho não foi muito bom, repreende. A gente foi ensinado isso. Só repreende, pronto. Mas a gente nunca foi ensinado para parar e discernir. Será que isso daqui é um alerta de Deus para minha vida? Será que é um aviso de Deus para minha vida?
É porque às vezes a gente só tem um sonho ali com um espírito maligno, algo ruim, simplesmente a gente repreende, a gente não sabe o que significa aquele sonho. A gente não busca conhecer, não busca discernir, não busca entender. Então, por causa dessa falta de ensino, a gente perde, muitas das vezes, de acessar revelações de Deus. Né? Quantas pessoas aqui, Deus já deu sonhos que foram direções, que foram instruções acerca daquilo que ela iria passar, daquilo que ela estava vivendo, daquilo que ela passou. Quantas pessoas? Eu conheço uma moça que foi uma discípula minha, pastor, e um dia ela veio conversar comigo e falou assim: Pastor Caio, eu preciso de uma direção. E a gente sabe que quando alguém pede uma direção é algo muito sério. Porque se der uma direção errada ali, uma direção na carne, já era. Você desvia a pessoa do propósito. Na hora que ela falou isso, eu falei: Senhor, me ajuda. E ela começou a falar as coisas, começou a falar a situação. Só que o que ela falava era como se entrasse no ouvido e saía no outro. Eu não conseguia captar. E eu comecei a falar: Senhor, o que está acontecendo? E aí o Senhor falou assim: pergunta para ela sobre os 3 últimos sonhos que ela teve. E aí eu falei: olha, você teve 3 últimos sonhos aí, quais são os 3 últimos? Deus pediu para te perguntar. Ela falou: mas meus sonhos não fazem sentido. Acho que não tem nada a ver, mas eu vou te contar. Pastor, ela começou a contar os sonhos. 3 sonhos. Conforme ela foi contando, Deus foi me dando o discernimento. O primeiro sonho estava apontando para aquilo que ela tinha passado. Ou seja, ela já tinha tido o sonho antes, apontando que ela iria passar. Então, naquele momento já era passado. Ela teve um outro sonho, o segundo sonho que ela teve era o que ela iria passar naquele momento. Ou seja, apontava para o que ela estava vivendo, só que ela não tinha discernido. E o terceiro apontava para o que iria acontecer lá na frente. Ou seja, Deus já estava falando com ela, comunicando ela acerca daquilo que ela iria passar, daquilo que ela iria viver, o que ela deveria fazer, como ela deveria se conduzir. Então, assim, muitas das vezes a gente ignora os sonhos, porque a gente acha que todo sonho profético precisa ser supernatural, né? Sobrenatural. Só que às vezes ele vai vir de forma simples. Nem sempre ele vai vir recheado totalmente de códigos, de enigmas, de símbolos. Às vezes vai vir mais simples do que você imagina. Então, às vezes a gente ignora isso porque a gente espera muito. Só que a linguagem dos sonhos, ela é simples. Quando você discerne ela, passa a conhecer, você percebe que ela é simples. Então eu percebo que por muito tempo a igreja não parou para entender isso. Se padronizou apenas a um meio de Deus falar. A um, a dois, tem lugar que fala assim, olha, não dê valor aos sonhos. Tem igrejas que ministram sobre o Espírito Santo, igrejas que ensinam sobre vida no Espírito e tudo, e falam assim, olha, não dê atenção para os sonhos. Dê atenção para aquilo que o Espírito Santo fala. Opa, então peraí, eu vou ignorar um dos meios da voz do Senhor? Então, infelizmente, a gente tem esses tipos de ensinos, mas graças a Deus também que Deus está levantando homens e mulheres que de fato carregam uma graça, uma unção, um chamado para trazer esse ensino sobre os sonhos, sobre interpretações, sobre o discernimento e assim por diante. Você, quando recebe um sonho, Pastor Caio, você já tem a interpretação de todos os sonhos? E vamos dizer, você talvez já é experiente já nos sonhos, e a pessoa que recebe um sonho, ele entende que aquele sonho é profético, mas não entendeu nada, o que a pessoa deve fazer? No seu caso, eu acho que você já tem a interpretação imediatamente, mas os que não têm, o que fazer? Então, pastor, quando a gente ouve sonhos, a gente ouve sonho, discerne sonho de tudo que é coisa, jeito e maneira, né? Tem muita gente que sonha com qualquer coisa e acha que é um sonho profético. Então a gente tem esse tipo de pessoas, né? Aquelas que sonham todo dia e todo dia ela quer uma interpretação achando que os sonhos dela é profético. Então nós temos esse extremo. Nós temos pessoas que têm sonhos e não tem nada de profético. Nós temos pessoas que sonham e não buscam entender. E aí nós temos aquelas pessoas que têm sonhos e de fato são sonhos proféticos, né? Não é todo sonho que eu escuto ou que eu leio que tem uma interpretação.
né? Dentro dos sonhos, eu descobri o quê? Que existem duas manifestações. Os sonhos no âmbito pessoal, ou seja, ele é somente para você. Então, normalmente, esse tipo de sonho, 99% das vezes, esse tipo de sonhos, você não vai ter a interpretação. Quando eu falo você, eu falo uma outra pessoa, porque ela é uma interpretação pessoal. Então, Deus ele vai trazer quando tem direcionamento direto para mim. Ele pode chegar a usar outra pessoa? Sim. Mas tem sonhos que é diretamente ali para aquela pessoa que sonhou. Então, ela vai ter que buscar a interpretação em Deus. E quando o sonho ele vai atingir no âmbito coletivo, aí tem interpretações. Mas assim, eu não tenho a interpretação de todos os sonhos. Tenho buscado isso, né? Tenho falado, Deus, aumenta aí essa habilidade profética, essa graça profética, porque tem gente que acha que discernir os sonhos, interpretar os sonhos é um dom. Não, é uma habilidade, né? Daniel recebeu a habilidade, uma graça, uma unção específica para isso, para poder discernir não só os sonhos, não só interpretar os sonhos, mas também os enigmas. Então, dentro dos sonhos, pastor, nós temos símbolos, nós temos códigos e nós temos enigmas, né? O primeiro nível de discernimento dos sonhos são os símbolos dentro dos sonhos. Os símbolos dentro dos sonhos são as manifestações mais básicas, né? Nesse nível, todo cristão consegue discernir os sonhos. Não é aquele sonho que a pessoa, sonhei com tal coisa, já entendi o que é, mesmo que seja um entendimento superficial, ela consegue discernir. Então, o primeiro nível é os símbolos. Depois nós temos os códigos dentro dos sonhos. Aí os códigos e o enigma já está ligado ao nível de maturidade. Entende? Já está ligado ao nível de maturidade. E aí nós temos os enigmas dentro dos sonhos. Eu fiz uma aula sobre isso, pastor, lá no meu canal, Símbolos, Códigos e Enigma dos Sonhos. Uma aula que eu nunca tinha dado. Então, quando você começa a mergulhar dentro dessa dimensão dos sonhos, você percebe isso. Símbolos, códigos e enigmas. Qual que é a maior dificuldade que nós encontramos hoje no que se refere a sonhos? Tem muitas pessoas que, infelizmente, elas não se dedicam a ouvir a voz de Deus dentro dos sonhos. Então, elas não geram sensibilidade e nem discernimento acerca dos sonhos que ela tem, né? Então, deixando bem claro aqui, eu não estou dizendo que ninguém pode procurar alguém para que traga o significado, a interpretação dos seus sonhos. Só que tem muitas pessoas que elas, ao invés de começarem orando, buscando ao Senhor, elas apenas terceirizam. Só que tem uma coisa, se você faz isso sempre, você não consegue discernir a voz de Deus. Porque vai ter momentos que não vai ter lá o pastor Ariston para interpretar. Não vai ter eu para interpretar, não vai ter o fulano para interpretar. E aí, se você não aprende a discernir a voz de Deus dentro dessa realidade, dificilmente você vai conseguir discernir as direções que Deus está te dando. Porque dentro da dimensão dos sonhos, nós temos sonhos de tudo que é jeito. Sonhos de direção, sonhos de instruções, sonhos de libertação, sonhos de cura, sonhos de alerta. Na verdade, todo sonho profético ele é um alerta. Né? Todo sonho profético ele é um alerta. Todo sonho profético ele é um alerta. Ele te chama para algo. Ele te desperta para algo. Por isso que algumas pessoas dizem assim, olha, Deus dá pesadelos. Por quê? Porque os sonhos proféticos é um alerta e a palavra diz que aterroriza o homem. Esse aterrorizar é gerar um sentimento de temor, de urgência, de movimento, de reação, né? Então, dentro dos sonhos proféticos, essa é uma das marcas dos sonhos proféticos. Sonhos que são carregados por símbolos, códigos e enigmas. Essa é uma das marcas. Dentro dos sonhos, pastor, nós temos sonhos que as pessoas já conseguem discernir automaticamente. Por exemplo, eu tenho um sonho orando por alguém. Você não precisa de uma interpretação para um sonho desse. Por quê? Porque o próprio sonho já dá a interpretação. Aí eu tenho um sonho a qual eu expulsava um demônio. O que isso significa? Você já tem a interpretação dentro dos sonhos, né? Então, eu vejo que as pessoas têm, muitas das vezes, têm mais dificuldade em discernir os sonhos que realmente são carregados de símbolos, códigos
e enigmas, mas também os sonhos simples. Porque elas sempre acham que aqueles sonhos simples, que são diretos e objetivos, ou sonhos literais, eles carregam algo a mais. E não, sonhos simples e literais, eles são diretos. Aquilo que você recebeu na dimensão dos sonhos é exatamente aquilo que você vai ter como interpretação. A irmã Sandra, pois aí, quem dificilmente sonha. Eu tenho um pensamento, né? Estou estudando sobre sonho. Quem, desde pequeno, como o pastor Caio falou, é ensinado a desvalorizar o sonho na nossa cultura também. Não, você sonhou, isso é bobagem, esquece. Então, nós já treinamos nossa mente para não valorizar o sonho, no modo geral, né? Às vezes nós não lembramos, né? Não, isso é apenas um sonho, apenas um sonho. Nunca, eu mesmo não lembro de ter sido ensinado, só quando nós entramos no profético, nós começamos a entender sobre sonhos, visões, mas nunca lembro quando eu era pequeno ter sido ensinado ao sonho, que talvez é uma mensagem de Deus, talvez é uma mensagem que Deus querendo falar. Não, não lembro disso. Eu fui criado na igreja, me desviei quando estava na adolescência, mas não lembro nunca ter passado esse ensinamento. Mas é interessante, pastor Caio. Então, mas só que falando cientificamente, respondendo essa pergunta também, cientificamente os que estudam o sono e os sonhos diz que todas as pessoas sonham. Diz que Exato. todas as pessoas, talvez a pessoa não lembra, mas todas as pessoas sonham. Talvez não lembre do sonho. E é interessante, quando você começa a dar importância a algo, você começa a crescer nisso. Quando você começar a valorizar o sonho, ficar preocupado, de querer que Deus fale, com certeza você vai lembrar dos sonhos. Por Né? exemplo, quando a gente entra no estágio REM, né, que tem a junção de três palavras em inglês que eu não vou arriscar falar para não passar vergonha, então a gente fala a sigla, né? É um momento em que o cérebro ele ativa, é o momento a qual ele recebe os sonhos. Então é igual o senhor falou, nos estudos, e a gente entende isso, todo mundo tem sonhos. Agora, poucas pessoas conseguem lembrar desse sonho. Em uma das aulas, eu até tenho ela aqui, deixa eu abrir ela aqui, eu falo sobre isso. Existem dois fatores, tanto no aspecto natural, como no aspecto espiritual. Primeiro, por que muitas pessoas têm dificuldade de lembrar dos sonhos? Primeiro, por causa do despertar brusco. Ou seja, é aquele momento que você desperta do nada, repetido, você está tendo um sonho e desperta do nada. Naquele momento, muitas vezes a sua memória do sonho, ela se perde. É como se desse um pane ali. Então, muitas vezes você não lembra por causa disso. Isso falando no âmbito do, igual o pastor falou, de estudo, né? Que as pessoas estudam. Segundo fator, fadiga e estresse, né? Então a mente ela fica o quê? Ela fica sobrecarregada e ela acaba apagando as lembranças dos sonhos. Só que isso está ligado aos sonhos que são sonhos simples, né? Porque os sonhos proféticos, ele pode se perder na lembrança? Pode. Tem gente que fala, não, nunca vai se perder. Não, ele pode. Ele pode se perder. Porque se você ignora a existência ou o interesse por aquilo, ele se perde. Não que ele se perde, mas ele entra no lugar de esquecimento. Tá? Terceiro fator, a falta de interesse ou atenção. Então tem muitas pessoas que elas não valorizam os sonhos, elas não anotam, elas não registram. Logo, o seu cérebro acaba entendendo que aquilo ali é inútil, que aquilo ali não tem utilidade para você. Porque assim, ó, se a gente parar para perceber, tudo aquilo que a gente dedica tempo para buscar discernir, já percebeu que parece que amplia, parece que você tem mais acesso. Por quê? Porque você vai ter uma consciência acerca daquilo. Agora, quando eu recebo um sonho, eu simplesmente ignoro, automaticamente eu digo para o meu cérebro: olha, essa informação, esse meio de comunicação não tem utilidade na minha vida. E aí o cérebro faz o quê? Por mais que você tenha sonho, ele bloqueia ele de você discernir. Porque ele entende que aquilo ali não vai gerar um benefício para você. Então ele bloqueia como se fosse algo de. Como se fosse uma prevenção.
tá? Quarto fator de a gente não lembrar dos sonhos é problemas com sono. Então entra aí insônia, apneia, uso de medicamentos podem reduzir os sonhos, a lembrança dos sonhos, como também é como se ele liberasse uma substância que você começa a ter sonhos totalmente sem pé, sem cabeça. Uma vez, pastor, eu tomei um medicamento, que eu estava com dor, isso faz tempo, e ele era muito forte. E nisso que ele era muito forte, eu tomei e fui dormir. De madrugada, o que aconteceu? Eu comecei a ter sonhos de tudo que é jeito, de tudo que é forma. Só que eu entendi que aquilo ali não era espiritual. Então, a medicação, ela gera uma química dentro do seu corpo que produz também esse acesso à dimensão dos sonhos. Essa realidade, eu estou mergulhando ainda muito para entender isso. Mas quando a gente traz o entendimento, quando a gente começa a mergulhar no assunto de sonhos, na parte, né, psicológica ali, nós temos homens aí que trazem esse ensino sobre sonhos, né, sem trazer por profético, você vai ver que eles falam sobre isso também, né? E aí, no âmbito profético, isso acaba bloqueando muitas das vezes de você discernir a voz de Deus, né? Então, quais são os aspectos espirituais que bloqueiam as pessoas de lembrarem dos sonhos? Primeiro, a desconexão espiritual, que é quando a pessoa não cultiva a comunhão com Deus, não cultiva a sensibilidade ao Espírito Santo. Se sonhos é um meio da voz de Deus ecoar, se eu não tenho ou não desenvolvo com ele uma sensibilidade, uma comunhão, como que eu vou conseguir discernir a voz de Deus dentro dos sonhos? Porque tem pessoas que acham que você orar 5, 10 minutos por dia, isso é relacionamento. Não. Isso é farelo espiritual. Relacionamento e alimento espiritual não é. Né? Jesus olha para os discípulos e fala assim: vocês não conseguiram orar nem 1 hora por dia, nem 1 hora conseguiram ficar comigo aqui. Então, o mínimo que a gente precisa ter de tempo de oração é 1 hora. Então, tem pessoas que elas dedicam horas para tudo, menos para parar e aprender a ouvir a voz de Deus. Então, por que muitas vezes as pessoas não lembram? Por causa da falta do nível de entrega e de relacionamento com o Senhor. Se o sonho é o meio da voz de Deus, eu preciso conhecer a voz de Deus, preciso ter relacionamento, né? Por que é muito mais fácil alguém que não tem aliança com Deus ter um sonho e entender que é um sonho profético do que aquele que tem aliança com Cristo? Primeiro, porque quem não tem aliança com Deus, ele não conhece a voz de Deus. Então ele sabe que quando algo ecoa muito forte no íntimo dele, quando vem um sonho profético, querendo ou não, gera um temor dentro dele. Então ele se atenta para aquilo. Agora, a maioria das vezes a gente faz o quê? A gente ignora a voz de Deus porque em algum momento a gente conheceu ela ou conhece. Então muitas vezes a gente para de dar atenção a isso. É como se você estivesse num túnel e ligasse uma luz. Quem está na escuridão vai se atentar à luz. Mas se você estiver no meio de um lugar onde está iluminado e você acende mais uma luz, não vai fazer diferença. Você não vai conseguir discernir que mais uma luz foi acesa. Então, muitas das vezes a gente trata dessa forma. A gente se acostumou no modo em que Deus fala, né, em ouvir a voz de Deus, e quando Deus fala, a gente não discerne. Né? Então, a falta de comunhão, a falta de cultivar o relacionamento com o Espírito Santo, a comunhão, gera falta de sensibilidade à voz do Espírito Santo. Segundo aspecto que as pessoas têm no âmbito espiritual que impede de discernir a voz de Deus dentro dos sonhos são as guerras espirituais, né? O inimigo ele pode tentar apagar os sonhos proféticos para impedir revelações. Então tem pessoas que Deus fala com ela no sonho, logo aí ela desperta, logo em seguida ela tem o quê? Ataques, o que nós chamamos de sementes malignas, que são lançadas dentro dos sonhos. Sonhos malignos, na verdade, eles não são sonhos, nós chamamos de pesadelos, eles são setas dentro dos sonhos, são sugestões. Então, existem pessoas que Deus fala com ela no sonho, logo em seguida ela tem pesadelo e automaticamente ela descarta o sonho que Deus deu e se atenta somente ao pesadelo. Ou seja, ela deixa o pesadelo ter uma voz mais alta do que o sonho na voz de Deus, né?
E terceiro, essa daqui é o que bloqueia tanto no sonho como qualquer coisa referente ao sobrenatural de Deus, que é a falta de busca. Quando eu não tenho interesse em buscar, em desenvolver, em aprender aquela realidade, eu estou colocando ela no lugar onde aquela informação ou aquele meio de revelação ele é inútil na minha vida. Essa é a verdade. Então, os sonhos ela é uma linguagem de Deus, sim. Mas quem não busca pode perder esse meio de comunicação, porque não entende, não compreende aquilo que você discerne, você vive. Por que tem muita gente que tem sonhos, mas não discerne? Porque ela está aberta para os sonhos, mas ela não está aberta para a interpretação. Ela não desenvolve esse desejo de mergulhar. Elas querem terceirizar, mas em momento nenhum ela para assim e fala: não, quer saber, eu vou mergulhar nisso. Eu entendo, pastor, que todo filho de Deus deve buscar interpretar os seus próprios sonhos. Entende? Por quê? Porque senão você sempre vai ficar dependente de alguém. Você sempre vai ficar dependente de alguém. Qual que é o problema que a gente encontra dentro dos sonhos? É que as pessoas acabam ficando dependentes da gente quando a gente traz interpretações. Então, muitas das vezes, as pessoas não buscam aprender a discernir os sonhos, a interpretar os sonhos. Entende? Então, você precisa buscar isso, essa sensibilidade. Buscar aprender a mergulhar, a discernir os sonhos. É claro que existem sonhos que eu já tive, pastor, que levou aí mais de um ano para eu ter interpretação. Mas eu deixei anotado. Eu fiz agora recentemente, eu falei assim, Deus, eu vou anotar ainda mais tudo que o Senhor fizer. Aí eu fiz essa agenda aqui, ó. Operando no profético. Tá bonito aí. Aí atrás eu coloquei aqui, ó. Os códigos, eu falei, tudo que Deus liberar de códigos eu vou colocar aqui dentro. Era uma agenda dessa aí. Aleluia! Eu fiz em Quando eu casa, vi falei, Deus, hã? dezembro traz. Abertos para encomendas. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou colocar toda a revelação que Deus me dá ali. Porque aquilo que eu tomo como revelação, que eu dou atenção, eu começo a me abrir para aquilo. Né? Então, por exemplo, os irmãos que estão aqui, eles estão se abrindo para os sonhos. Nós estamos falando de interpretação. No momento que ele gera dentro dele, opa, eu quero mergulhar nessa realidade. Eu quero entender, eu quero compreender. Automaticamente, o espírito deles vão se abrir para essa realidade e Deus vai começar a dar sinais de interpretação dentro da dimensão dos sonhos. Ó, compartilhe que o pastor Caio vai dar chaves, porque é interessante, eu estou com um livro dele, ele vai. Um livro que ele escreveu, acabou de lançar sobre sonhos, né? Então ele pode até falar isso, e ele tem um lá no final do livro, dicionário sobre sonhos, que você entender as chaves sobre sonhos. É interessante isso, pastor Caio. Eu acho que nesse tempo que eu comecei a mergulhar mais sobre sonhos, eu estou com uns 10 livros já ler sobre sonhos, e eu estou lendo, mas só que estou na correria de gravar e de ir para um lugar, mas estou lendo. E é interessante que cada vez mais eu fico impressionado como o mundo dos sonhos é poderoso, né? É algo poderoso que a igreja não entende. Eu lembro de uma irmã, o pastor Caio falou algo bem interessante. Quando você tirar o sonho da sua vida, você pode tirar um aspecto de ouvir a voz de Deus. Deus fala de várias maneiras. E eu lembro de uma irmã que ela ia no culto, ela resumiu ouvir a voz de Deus em profecia. Deus falava com ela só se fosse profecia. E eu sabia disso. Aí ela ia no culto e como ninguém levantou para profetizar para ela, e eu falei, aí Deus falou alguma coisa com você? Não. E eu falei, como não, irmã? E o louvor, e a palavra, porque ela achava que Deus só falava quando era profecia. Então resumiu a voz de Deus só na profecia. E se eu resumir a voz de Deus só na profecia, eu estou perdido, porque Deus fala comigo em profecias, graças a Deus, mas não é todo dia. Deus pode falar em sonhos, em visões, profecia, pregação da palavra, numa live. Eu estou aqui atento, você tem que estar atento para ouvir a voz de Deus. E no sonho falar, Deus, fala comigo nos meus sonhos. Quando você tem uns sonhos proféticos, tem uns sonhos que são. Tem sonhos que não precisa nem interpretação, como o pastor Caio falou. É algo tão. Que traz uma fortaleza, uma edificação. Mas o senhor sabia, pastor, que até mesmo, ó, o senhor falando aí,
J33,14 fala disso. Uma hora Deus fala de um jeito, outra hora Deus fala de outro, mas o homem não se atenta a falar de Deus. Então Deus ele está falando. Deus ele está falando. Deus ele fala. E a gente fala bem assim, Deus não fala comigo. Não, Deus ele fala, você que não está ouvindo. É igual o senhor falou, às vezes a pessoa padroniza o meio. Eu só gosto, né? Eu já ouvi aquelas pessoas que falam, ó, Deus sabe o jeito que eu gosto que ele fale comigo. Aí ela só se limita ali. Aí às vezes Deus está falando outras coisas de outra forma, de outra maneira, mas ela não crê. Por quê? Porque ela colocou dentro dela automaticamente um bloqueio. Eu só ouço, só sei que é Deus se ele falar comigo dessa forma. Então, se Deus quiser te promover para um novo nível, você não consegue. Porque você barrou. E aí, acerca dos sonhos simples, que já carrega a interpretação, tem muitas pessoas que, mesmo tendo o sonho mais simples, o sonho já apresentar tudo, que é aquele sonho que a pessoa conta e fala assim, qual o significado? Que você olha assim e fala, não é possível que essa pessoa me perguntou o significado desse sonho, se o sonho já está aqui. Por quê? Porque o entendimento dela acerca dos sonhos está fechado. Entende? Ela não se abriu ainda para aquilo. Então, até a voz mais simples de Deus se torna difícil de ser identificada para quem está fechada para isso. Então, precisa o quê? O nível de entrega. Tem uma irmã aqui que perguntou sobre o que significa, né, sonhar com o esposo traindo, esposo traindo. Depende muito. Pode Então, pastor simbolizar. Caio, Oi. eu posso falar, eu tive uma experiência nesse dia. O irmão ligou para mim para você ver da dependência do Espírito Santo, né? Que tem vários significados, o pastor Caio vai falar alguns, mas só que na hora eu tive um entendimento, o Espírito Santo me deu. Eu falei assim, ó, às vezes é porque a pessoa tem muitos ciúmes e Exato. ela tem medo de ser traída e sonha com isso. E aí, quando eu falei isso pro irmão, ele falou, pastor, é isso. A minha mulher tem muitos ciúmes e ela sonha sempre eu traindo ela. Mas só que Deus me deu a direção ali. Falei, ó, eu nem sabia se ela era ciumenta. Eu podia ter feito a pergunta, ela é muito ciumenta? Que aí já ia falar, é por causa disso. Mas fala os seus vários significados aí, pastor Caio. Exatamente, pastor. O que acontece? Às vezes a gente padroniza o significado, né? Eu sempre tenho dito isso. Não padronize. Por quê? Porque um significado pode ter um símbolo ali pode ter vários significados. A gente pode fazer isso na prática. Por exemplo, nós estamos aqui com 52 pessoas nesse momento. Eu vou pedir para vocês interagir. Quando você ouve sonhos com cobra, coloca aí nos comentários o que vem na sua mente quando você tem sonho com cobra. Não diga assim, é porque eu ouvi alguém que falou isso. Não, o que vem à sua mente quando você tem um sonho com cobra ou você ouve que alguém tem um sonho com cobra? Coloca aí Vocês acham, no significado. acham que? Você acha que é o quê? Olha, ó, traição, traição. Coloca aí, comenta aí. É aula Escreve de aí. ativação prática sobre discernimento de sonhos. Aí, o Traição, pessoal. escreve aí. Traição é bênção, que é o quê? Escreve aí. Traição, ataque espiritual. Traição, a grande maioria é traição. Sonhar com cobra significa o quê? Escreve aí. E quem não curtiu vai dando 2 toques na tela, que é uma forma de curtir. Demônios, Marlene. E até compartilha a live ainda, pessoas que interessam em sonhos e, Ataque espiritual, ataque ataque espiritual. espiritual. Tudo negativo aqui. Tudo negativo. Pode escrever, quem está na live, escreve aí, em nome de Jesus. Olha só, pastor, enquanto o pessoal vai escrevendo aí. Sonhar Traição, com cobra tá vendo que tem vários significados? Várias pessoas pessoas têm falsas. entendimento diferente. Mas tudo ruim, né? É. Só que o que acontece? A Bíblia também fala que nós temos que ser o quê? Astuto como a serpente. Não é isso? Isso. Se não me engano, tem um texto que na hora que eu estou falando aqui, eu vi. Deixa eu ver aqui, ó. Para mim não falar o que não está na Bíblia, né? Falar que está na Bíblia e não está. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Eu não lembro Astuto como agora a onde é que tá. serpente.
Pode Procura aí falar, no pastor. Google. Astuto como a serpente. Eu acho que é Mateus 10. Os Mateus irmãos 10, vão achar 16. também. Procura aí no Google. Astuto como a serpente, prudente como a pomba. Então, eu lembrei dessa. Ó, já é no caso ao contrário, né? Eis que vos envio como ovelha ao meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e inofensivos como a pomba. Então, perceba que os sonhos, ele pode ter vários significados. Então, a serpente pode simbolizar feitiçaria, porque a palavra serpente no hebraico significa aquela que sussurra feitiçaria, pode simbolizar engano, traição, maldição, ataques, né? Falsidade. Porém, também pode, dependendo do contexto, simbolizar a Cristo. Como assim? Simples. Deus fala para Moisés: Moisés, faça uma serpente de bronze e coloca sobre o madeiro, porque o povo vai olhar e vai ser curado. Lá no Evangelho de Mateus vai dizer o quê? Que aquela serpente simbolizava Cristo. Por isso que o contexto do sonho que vai trazer a interpretação. Eu não posso padronizar um único significado. Igual o pastor falou sobre o irmão que teve um sonho ali, que a esposa dele teve um sonho traindo. Que a irmã comentou ali também que é o que mais tem. Normalmente as pessoas falam que, opa, tá me traindo. Só que, ó, pode simbolizar insegurança, medo, medo de perda, rejeição, ciúmes, feridas do passado. Pode simbolizar brechas no relacionamento, ataques espirituais. Eu tenho vários aqui. Conforme Deus vai trazendo, eu sempre vou anotando. Interferências externas, como assim? Gerados por amizade, influência, situações que podem enfraquecer o relacionamento. É igual você sonhar com uma aliança quebrada. Isso fala o quê? Que pode falar que ambos, um ou outro, ou ambos, não estão cumprindo o papel daquela aliança. Pode simbolizar, de fato, que está esfriando o relacionamento, a falta de cumprimento ali do propósito daquilo que foi gerado, confirmado, né, aquela aliança. Pode simbolizar desonra. Então a gente não pode padronizar um Mas único significado dentro dos sonhos. aí que tá a questão, pastor Caio. Você tem que dar a chave. Por quê? Você veio falar assim, sonhar com cobra, você falou acho que uns 9, quase 10 significados. Sonhar traindo, você falou um monte de significado que pode ser, né? E como saber? Como saber, vamos dizer, eu sonhei com cobra, como saber que aquele significado daquela cobra, sonhei sendo traindo o significado daquilo, como a pessoa entende, se tem, vamos dizer, eu posso dar aula, nós estamos numa escola de sonho toda quarta-feira, se você quiser escrever ainda vai, nós estamos tentando falar desse mistério dos sonhos, e a pessoa fala assim, ó, eu sonhei com isso e eu dou, ó, pode ser 10 coisas. Como ele vai saber dentro dessas 10 coisas o que é? Só adquirindo o livro. O que acontece, pastor? Por isso que é necessário. Outro livro aí de novo. De quem é o autor desse livro aí? Esse Olha, daqui, esse daqui dizem que é um cara da revelação aí, Caio Aleph. O que acontece, pastor? Quando a gente fala da interpretação de sonhos, muitas das vezes a gente quer trazer para aquilo que faz sentido para nossa mente natural, né? Então a gente quer trazer um significado que faça sentido para a gente. Só que se a revelação, se o sonho é profético, a revelação ela é profética, ela vem do Senhor. Então não é o que a minha mente acha que é. Porque, por exemplo, Deus ele pode te dar um sonho com um leão e você falar assim, é o leão da tribo de Judá. Só que a palavra diz que o diabo está ao nosso derredor como um leão, buscando a quem bramar. Então o que vai fazer a diferença é o quê? Primeiro, o contexto do sonho. Contexto dos sonhos, o sentimento dentro dos sonhos, porque todos os sonhos carregam sentimento. Você vai ver isso que tem pessoas que elas despertam ali com o mesmo sentimento que ela está tendo dentro dos sonhos. Então,
é preciso ter o quê? A vida de oração, porque o significado não é natural. Tem pessoas que vai ter um sonho e joga lá no Google, né? Agora usa o chat GPT. Sonhei com isso daqui. Ele vai trazer informações baseado no que os outros dizem. Tem gente que eu tô conhecendo pessoas que falaram assim, olha, pede para o chat GPT gerar para você uma oração de ativação com fogo. E a pessoa falou assim, ele vai orar muito bem, melhor do que eu e você. Eu falei, Deus me livre. Agora eu vou padronizar quem traz a revelação? Então, o que acontece? Para que eu saiba discernir o significado, eu preciso, primeira coisa, registrar aquele sonho. Queridos, registre. Praticamente todo mundo, pastor, dorme com o celular do lado. Dorme com o celular perto ali. Despertou de madrugada? Pega o celular, ativa o gravador de voz, cria um grupo no WhatsApp, põe só você naquele grupo e remove a outra pessoa. Anota ali, grava um áudio. Olha, sonhei com isso, assim, assim, assim. Pronto. No outro dia você vai fazer o quê? Você vai parar e você vai ouvir aquele sonho. Você vai anotar aquilo que Deus trouxer ao seu coração. Pontos ali que estão conectados. Até é bom falar aqui do Caio falando da anotar. Você anota o que você viu, ouviu e o que sentiu também é importante. Né, pastor Caio? Exatamente. Sentir medo, sentir alegria, sentir raiva, sentir. Você vai contar ali no diário, eu falo, tem um diário profético, diário do sonho. Pode continuar, pastor Caio, desculpe. Porque o que acontece? Tem muita pessoa, pastor, que ela desperta do sonho, ela tem o sentimento do significado, mas ela ignora. Aí ela fala: não, todo esse sonho aqui, só para falar isso, é igual a interpretação de línguas. Às vezes a pessoa está ali orando em língua 10 minutos, a interpretação é 30 segundos. Ah, a sua interpretação de línguas é isso daqui, acabou. Né? Então, os sonhos, ele traz um significado. Então, eu preciso me atentar a isso. Primeiro, registre. Anote. Por que anotar? Se eu não anotar, ele não vai trazer revelação? Não, é para que você não esqueça. Porque tem coisas que Deus vai falar para você, olha, lembra quando eu te trouxe um sonho tal dia, tal vez? Sobre isso, você tem registrado. Porque os sonhos também são uma profecia para a sua vida. Então, eu preciso o quê? Registrar. E aí nós temos as imagens dentro dos sonhos, o sentimento, as cores, nós temos as emoções que são geradas dentro do sonho e a emoção do sonho. É um sonho de alerta, porque tem pessoas que têm sonhos, pastor, guerreando com demônios, mas ela sente o quê? Paz. Eu nunca vi, né, naturalmente, se alguém brigar com o capeta e tá com uma paz ali sossegado, mas dentro dos sonhos. Aí vai simbolizar o quê? Às vezes o significado da emoção ali, do sentimento, traz toda a interpretação ou completa interpretação dos sonhos. Então a gente não pode padronizar e trazer para um meio humano, de raciocínio humano, uma revelação que é profética. A palavra diz que as interpretações pertencem ao Senhor. Então eu preciso buscar nele e aguardar que ele traga a revelação que eu preciso acerca daquele sonho. É igual um pastor, né, mandou um sonho para mim e eu perguntei o contexto também que ele estava vivendo e eu falei, então aí eu entendi o sonho por causa do contexto que ele falou, né, do que ele estava passando com o ministério de luta, de batalha. Tem um profeta Márcio aqui que ele falou um sonho bem interessante. Se for pensar pela lógica, é um sonho ruim. Sonhar com bruxinha rindo para a pessoa, qual o significado? A Vita diz assim: bom dia, pai. Eu sempre sonho com piolho na cabeça de alguém e que estou grávida. Ah, eu entendi agora essa ideia. Ela sempre sonha com piolho na cabeça das pessoas e que ela está grávida. A gravidez eu sempre acho algo positivo. Sonhar com jacaré. É interessante, né? Quando as pessoas sonham com animais, né? Jacaré, cobra, rato. Sonhar, sonho praticamente todo dia. Então, eu vou indicar para vocês também que o Pastor Caio tem um canal tem um canal, né? O canal que ele está aqui fazendo live comigo, compartilhada, mas depois vai lá no canal do Pastor Caio que tem várias lives. Essa que você falou, símbolos, códigos
Enigmas está aberta ou está fechada no seu canal? Eu acredito que esteja aberto. Se estiver fechada, daqui a pouco eu libero lá. Então, vai lá no canal deles que tem vários, ele ensinando sobre sonhos, sobre vídeos pequenos, live com ele, live sozinho, live com o pastor Jonathan. Ele tem, então tem um Live com o conteúdo. pastor Ariston. Mas a minha foi só uma só. Tem várias lives, tem vários conteúdos sobre sonhos. Você vai se aprofundar bastante, você aí. Pode continuar, pastor Caio. Eu quero as chaves para me interpretar os sonhos rapidamente. Ó, pastor, É, é só possível? tem, tem como, tem como. Ó, por exemplo, a irmã falou sobre piolho. Eu tô olhando para baixo, irmãos, porque eu tô acompanhando o comentário de vocês aqui, porque às vezes não aparece aqui para mim no aparelho, tá? Por exemplo, ela falou sobre sonhar com piolho, né? Piolho significa, pode significar, né? Tem vários significados no caso: incômodo, irritação, perturbação, né? O irmão sonhou com bruxinhas rindo, né? Isso fala de espírito de zombaria, né? Fala espírito de zombaria. Sonhar que está grávida. Isso daí tem vários significados também. Pode significar o quê? Que Deus está gerando algo na sua vida, que Deus está gerando uma promessa, uma bênção, ou também pode significar que você está grávida. Então, assim, não tem como padronizar algo, porque vai depender do contexto. É igual o pastor falou, às vezes, pastor, a pessoa fala bem assim, exemplo. Vamos pegar o exemplo do irmão aqui. A filha dele sonhou com bruxinhas rindo. Beleza. Ele só trouxe de informação. Tá, mas e o resto do sonho? Porque provavelmente a pessoa não teve um sonho só, apareceu uma bruxa rindo lá e sumiu. Não, tem um contexto. Algo aconteceu. Entende? Então tem o contexto do sonho. Os contextos é o que vão fazer com que a interpretação ela aconteça. Então sempre assim, queridos. Vocês precisam de uma interpretação de sonhos? Não conte só os elementos mais fortes dentro dos sonhos. O que me destacou foi isso daqui. Não, conte o contexto, conte o sonho inteiro. Olha, eu sonhei com isso, dessa forma. Por exemplo, o pastor Ariston, uma vez me mandou um sonho de um rapaz que era do manto. O senhor lembra do manto que o senhor mandou para mim? Olhando assim, você poderia dizer qualquer coisa. Mas aí o sonho, quando eu ouvi o contexto, falei, tem mais coisa? Aí lembra que o senhor perguntou para ele, mandou dizendo que tinha? Quando ele mandou, a interpretação fechou. Eu falei, opa, então a interpretação é essa. Porque senão você percebe que tem algo faltando. Eu não sei se o senhor já consegue perceber isso. A pessoa vem e fala assim, eu sonhei com isso, 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 isso. Aí você para e diz, opa, peraí. Tem algo a mais? Tá faltando alguma coisa. Eu já consigo discernir no meu espírito. Tá faltando alguma coisa. Lembra aí. Porque você vê como se ficasse faltando um quebra-cabeça ali. Né? Fica aquela falta. Peraí, o que está faltando aqui? Então, a gente consegue já perceber isso. A gente já consegue identificar. Mas vamos lá. Como que eu faço para interpretar os sonhos? Deixa eu abrir aqui meu bloco de notas. E tudo que eu ensino sobre sonhos, pastor, eu vou salvando aqui, porque aí depois se torna, né, um livro. Aprendi com os ministros. Então, às vezes, eu gero aqui o PDF e mando para os alunos da nossa escola. Vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender. Primeiro passo é você ter o entendimento de que Deus ele fala através dos sonhos. Primeira coisa. Como que eu faço para interpretar? Primeira coisa. Entender que Deus ele fala através dos sonhos. Isso precisa estar latente dentro de você. Tá? Entender que Deus ele fala através do sonho. Jó 33, 14 ao 15. Deus fala de uma forma e de outra. Mesmo assim, o homem não percebe, em sonho ou em visão durante a noite. Então, Deus ele fala. Tem um texto de Números que diz que em sonhos, em visões, Deus se revela e em sonhos Deus fala. Então, visões é o meio de revelação, sonhos é o meio de ouvir a voz de Deus. Está nas Escrituras. Então, eu preciso entender isso. O que esses sonhos eles podem trazer? Revelação do futuro. A gente vai ver Gênesis 41 acontecendo isso com o faraó, tá? Quando fala das vacas, né? Segundo, direções específicas. A gente vai ver isso em Mateus 2,13. Se vocês quiserem anotar a referência, é bom, né?
quando fala de José fugindo com Jesus, né? Advertência, Daniel capítulo 2, quando Daniel vai interpretar o sonho de Nabucodonosor, e chamados proféticos, quando a gente vê isso em Gênesis 37, quando José ele tem um sonho e os seus irmãos interpretam aqueles sonhos, né? E aí, quais são as fontes dos sonhos? Que a gente precisa entender isso também. Todo sonho tem origem de Deus, todo sonho tem origem do diabo? Não. Nós temos origem humana, a fonte humana, que é fruto do quê? De preocupação, de pensamentos excessivos, de ansiedade. Qual que é a base para isso? Eclesiastes 5:3, tá? Nós temos a segunda inspiração, que é a inspiração divina, que nós temos como base tanto Jó 33:14, como também o livro de Números, né? Nós temos também a terceira fonte, que são as fontes malignas, que são pesadelos, opressões e ataques espirituais. Por exemplo, pastor, criança, ela não tem pesadelo. Criança não tem pesadelo. Pesadelo quem tem é adulto. Sabia dessa? Crianças não têm pesadelos, elas são atacadas por terror noturno. Terror noturno é um espírito. E ele sempre tem, na grande maioria das vezes, o mesmo formato, a mesma aparência. Então você vai ver que a criança fala assim: eu vi um bicho debaixo da cama. E às vezes a gente fala assim: não, é porque você está assistindo desenho demais. Não, aquilo ali é terror noturno. Então, as crianças, elas têm uma sensibilidade ao mundo espiritual por causa da pureza delas, muito mais fácil do que eu e você temos. Entende? Então, as crianças, elas têm terror noturno, são ataques, são a manifestação daqueles espíritos mesmo. Eles invadem a dimensão dos sonhos, tá? Por exemplo, nós temos existe um espírito que ela aparece frequentemente dentro de sonhos que a pessoa vê morrendo, sendo assassinada, sendo perseguida, e esse demônio de fato ele existe, né? Ele, por exemplo, a aparência dele é igual daquele Fred Krueger, que tem até um filme de terror, que a cara dele parece que é toda queimada, né? Ele é um espírito que ataca durante o período da noite. Quantas pessoas tiveram sonhos e morreram durante os sonhos? Por quê? Porque aquela pessoa entrou na dimensão espiritual. Por exemplo, uma coisa que a gente Uma precisa deixar pergunta, claro, pastor. sonhar morrendo não é de Deus, assim, não é uma revelação de Deus, é algo ruim, é um ataque. Depende, pastor, depende do contexto. Depende muito do contexto. Mas normalmente não é coisa boa. Normalmente, por exemplo, a gente precisa entender assim, que quando a gente entra para dormir, a gente deita para dormir, nós acessamos o mundo espiritual. O nosso físico, ele é como se ele fosse desligado, né? Os judeus dizem que a gente tem uma morte rápida. Ou seja, no momento em que você deita para dormir, é o momento que você morre, né? Então é o momento em que Deus ele restaura você, espírito, alma e corpo. E nesse momento é o momento que você acessa o mundo espiritual. Porque você entra na dimensão do mundo espiritual, na frequência espiritual. E aí você acessa os sonhos proféticos. Porque para você ter um sonho profético, você precisa acessar a dimensão espiritual. Então, quando você deita para dormir, automaticamente você começa a acessar a dimensão espiritual. E na dimensão espiritual, irmãos, não tem só anjos. Tem demônios também. É o mundo espiritual, a estrutura espiritual. Tem anjos, tem demônio, tem profetas ali acessando a dimensão espiritual, tem bruxos, tem tudo. Você acessa o mundo espiritual na dimensão do seu espírito. Entende? Então, por isso que muitas das vezes, quando você sonha, por exemplo, uma vez eu sonhei que eu tocava numa tela e ela me dava choque no sonho. Eu acordei com o meu corpo como se estivesse levando choque. A mesma reação. E não foi a minha alma que acessou a dimensão dos sonhos, foi o meu espírito. É claro que nós temos níveis de sonhos, né? Os sonhos almáticos, os sonhos gerados por pensamentos e os sonhos espirituais, tá? Então, entenda
que Deus ele fala segundo as fontes. Terceiro, o que eu preciso fazer para interpretar? Primeiro, vai ter pessoas que têm um nível de sensibilidade. Te dá uma chave. Ore em línguas. Ore em línguas. Mas gaste tempo mesmo. Não é aqueles 15 minutos não durante o dia. Ore em línguas mesmo. Porque isso vai ativar o seu nível de sensibilidade. Aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Aquele que ora em línguas edifica a sua fé santíssima. Aquele que ora em línguas acessa a mente de Deus. Aquele que ora em língua consegue discernir espiritualmente todas as coisas. Ou seja, o espírito dele já está aguçado. Então é mais fácil alguém que ora em línguas interpretar os sonhos. Estou dizendo que é mais fácil, não que quem não ora e não consiga interpretar. Estou dizendo que é mais fácil. Por quê? Porque ele está sempre se edificando espiritualmente. Então ele está tendo acessos espirituais à mente de Deus, aos segredos de Deus, como diz a palavra. Então aquele que ora em línguas tem uma facilidade muito maior de interpretar os sonhos do que aquele que não. Porque ele já está interagindo com o mundo espiritual. Então, a primeira coisa, eu preciso ter o quê? A revelação. Tá? Gênesis 41, 16. José fala assim, não está em mim, Deus dará resposta favorável. Ou seja, a interpretação, ela não vem de você, mas ela manifesta no seu espírito. Então, eu preciso levar aquele sonho até o Senhor. Porque se ele me deu o sonho, ele vai dar a interpretação. Tá? Segunda coisa, anote. Então você vai anotar o quê? Detalhes importantes, como todos, se possível. Mas vai ter detalhes como cores, lugares, pessoas, animais, emoções dentro do sonho. Por exemplo, existem pessoas, pastor, que elas têm um sonho que ela vê o Senhor dentro do sonho. Quando você teve um sonho, você viu o pastor Ariston dentro do sonho. E aí ele começa a falar com você dentro do sonho, ele te dá direção. É realmente o pastor Ariston que está ali? Não. É Deus usando uma imagem que você reconhece a autoridade, que você reconhece a unção. Ele utiliza a imagem dentro do sonho do pastor Ariston. Por quê? Porque aquilo ali, aquela unção que ele carrega, você vê como nível de autoridade. Entende? Então, tem momentos que Deus ele faz isso. Ele utiliza pessoas, mas é o próprio Deus liberando com você. Mas é muito mais fácil você olhar para o pastor Ariston e falar, opa, reconheço que tem autoridade. Porque se aparece o anjo do Senhor ali, a pessoa já vai falar, meu Deus, e agora? O anjo significa o quê? Então, existem meios que Deus ele vai usar. Exemplo, Deus ele vai trabalhar dentro do seu contexto. Deus não vai te dar um sonho que vai ser numa linguagem para quem é empresário, por exemplo. Para empresário, Deus vai falar numa linguagem que ele consiga entender. Se ele trazer para a gente fica tudo perdido. Então, ele vai trazer a interpretação dentro do contexto. Eu acho que eu tenho um ensino completo sobre isso, pastor, no canal. Eu vou dar uma olhada, se não tiver, eu libero lá. Mas ele vai trazer o quê? Um significado mais fácil dentro do seu contexto para que você entenda. Os sonhos que Deus libera não tem o intuito de fazer você ficar perdido. Tem gente que fala assim, você não entendeu, ignora o sonho. Não faça isso. Registra. Às vezes você não tem um nível de maturidade para discernir aquele sonho naquele momento. Mas não ignore a dimensão dos sonhos. Né? Por exemplo, observe os símbolos. Exemplo. Pastor Caio, depois escreve o arroba aí do seu canal para o pessoal, que alguém está perguntando qual é o nome do canal, não sei se dá para escrever. Deixa eu ver se consigo escrever aqui. Eu gosto de falar também, pastor Caio, que às vezes Deus não dá interpretação nem para a pessoa e nem para nenhum profeta, porque os proféticos, tem sonhos que você entende, eu já falo isso também na minha escola, que é da alma, é do corpo, da mente, não é profético. Mas os proféticos, mesmo os que é de Deus, é como se Deus estivesse chamando você, você buscar o segredo, né? Esquadrinhar, é Deus chamando para você mais perto. Você quer descobrir esse segredo? Então me busque mais. É como se Deus está falando, é Deus te chamando, vem mais perto. Vem mais perto que eu vou te mostrar esse segredo. Quando Deus não dá a interpretação logo, é para você estar buscando mais. Seja sonhos, visões, às vezes Deus fala, é como se estivesse juntando quebra-cabeça, uma palavra aqui, um sonho ali, uma visão, você vai, opa, estou entendendo. Pois o arroba Exatamente. aí.
Eu tô tentando colocar aqui, mas não. O Quem chat sabe o aqui não tá canal do deixando Pastor eu. Caio, escreve aí, Caio Aleph. É só isso, né? Caio Aleph. Caio Alves. Deixa eu ver se eu tenho um papel Arroba, aqui. arroba Caio Aleph. Tem um conteúdo riquíssimo de sonho lá. Se assistir o conteúdo do sonho, você vai ficar mestre lá. E tem o livro dele Eu também. tô tentando comentar aqui, pastor. Eu não consigo. Não. Aqui o seu livro eu estou com o seu livro, mas acho que está lá na outra mesa. Não ia mostrar Aqui, ó, aqui o seu irmãos, livro. ó, eu acho que dá para ver aí, ó. A letra não é muito bonita. Arroba Caio Aleph. Se alguém É, conseguir escrever aí, ó. A Juliana a Juliana, escreveu isso. A Ana também escreveu aí isso. Arroba Caio Aleph. Você que não é inscrito, se inscreve, que daqui a pouco nós temos uma live lá, pastor, sobre discernimento de espírito. É uma das séries que nós iniciamos, né? Mas é boa. deixa eu seguir aqui, que senão os irmãos vão falar, não falou nada, não ensinou como é que interpreta. Vamos lá. A gente vai observar os sonhos dentro, os símbolos dentro dos sonhos. Exemplo, água. Água simboliza o quê? Espírito Santo ou multidões, né? Serpente significa engano, significa malignidade, significa traição. Casa normalmente quando você sonha com casas, simboliza a sua vida, não uma moradia, mas sua vida, né? Então, sonhei com a casa da minha avó, a casa que a minha avó morava e eu sonhei que eu era criança. O que isso significa? Que áreas da sua vida lá atrás, naquele tempo, tem algo ali que ainda não foi resolvido. Por exemplo, pessoal que sonha com ex, pastor, ex-marido, ex-esposa, ex-namorado, que normalmente é? Áreas do relacionamento que não foram resolvidas. Na grande maioria das vezes, você sonha porque você fugiu de alinhar o que precisa ser alinhado, de resolver o que precisa ser resolvido. Então sempre fica o quê? Ecoando, sempre fica voltando, né? Sonhar com viagem, simboliza o quê? Transição. Então eu usei aqui, por exemplo, lugares, pessoas, animais, situações, tá? Então, dentro do sonho, você tem que se atentar para tudo isso. Segunda coisa, né? Quarta coisa, no caso. Qual que foi a sensação que você teve dentro do sonho e ao você acordar? Porque dentro do sonho você pode ter um sentimento. Quando você desperta, é um sentimento totalmente contrário. Então, você tem que se perguntar isso. Você sentiu paz? Você sentiu medo, angústia, ataques, tá? Confusão? Presta atenção. Todo sonho da alma gera confusão. Todo sonho que você desperta confuso é sonho da alma. Já dei uma chave aqui. Despertou confuso, tá confuso, parece que, sabe, tá atribulado do sonho, despertou atribulado do sonho, sonho da alma. Porque os sonhos da alma sempre vai trazer o foco para você. Ele sempre vai buscar aumentar ou alimentar o seu ego. Então, sonhos da alma trouxe confusão, sonhos da alma. Acordou confuso, sem saber o que fazer, sonhos da alma, tá? Quinta coisa, compare com as escrituras, né? E busque confirmação. Agora, resumindo, teve um sonho, anote esse sonho. Ore, discernir na fonte, porque se você discernir a fonte, você consegue discernir a interpretação. E pastor, sem medo de errar, toda vez que você tem um sonho, você desperta com praticamente 50% do significado daquele sonho, seja em sentimento ou percepção. Só que as pessoas elas olham assim e falam o quê? Será que é isso? Porque às vezes parece algo tão simples e ela ignora. Mas todos nós despertamos já com uma leve interpretação do sonho. O resto É. eu tenho que discernir. Você pode Acho que perguntar. acho que o problema é que as pessoas não treinam a impressão. Muitas vezes Deus fala algo sutil chamado impressão ou intuição. Eu gosto de usar a palavra impressão. Não treina isso de ouvir essa voz interior do Espírito Santo, e uma das formas que eles falam é imprimir.
eu acabei de sonhar, eu tive uma impressão que aquele sonho significa algo. Então, talvez é uma direção que Deus está te dando. Mas, ó, a Renata fala assim: água suja, água limpa, tem o meu significado. É como o Caio, muita gente está falando, sonhei com o relógio, sonhei com isso. Lembra que o pastor Caio falou no começo da live: tem que ter o contexto, né? O relógio estava onde? O que você viu? O que você sentiu? Tudo isso conta. Onde foi? Como foi? Detalhes. O que você sentiu na hora? Isso já vai falar muita coisa. Então, eu creio que Deus, se você cada dia mais mergulhar nisso, está aberto para Deus falar e sonhos que você, Deus vai falar. E cada dia mais você mergulhar, entender os símbolos, os códigos, enigma, como o pastor Caio fala, com certeza você vai entender muito. O pastor Ó, Caio por exemplo, aqui, pode. pastor, rapidinho. Sonhar com água suja pode simbolizar contaminação espiritual, na grande maioria, confusão mental. Sua mente está tão cheia de tanta coisa, está toda bagunçada, você não consegue discernir muitas das vezes isso, e aí você sonha com essa água. Porque a água significa o quê? Vida, significa pureza, significa discernimento. Tá? Você sonhar com água limpa, tudo significa pureza, discernimento, simboliza também o Espírito Santo. Então, quando você sonha com água suja, fala do quê? Contaminação, influências espirituais negativas, maligna, algo que está manchando a sua sensibilidade, o seu discernimento, e na grande maioria das vezes simboliza essa confusão na sua mente. Aí eu te pergunto, Renara, quais desses significados estão ligados com o que você está vivendo hoje? É igual que tem gente que fala assim, pastor, eu tive um sonho com o dente caindo. O que significa? Da última vez que Deus falou comigo sobre isso, que ele trouxe para mim, eu recebi um sonho de um profeta lá do Verbo da Vida, muito usado por Deus, ele teve esse sonho. Ele falou assim, eu procurei na internet, procurei vídeo para saber, não encontrei. Tudo que eu ouvi, nada fazia sentido. Na hora que eu ouvi, eu falei, puf, veio. Ele teve um sonho o quê, pastor? Que os dentes dele caía tudinho e que nascia dente novo. Na hora que eu ouvi, o Senhor falou para mim assim, estou aumentando o nível de sabedoria, conhecimento e revelação. Ele está indo para um novo nível. Um novo nível. Foi isso que Deus falou. Então eu vou padronizar? Não. Olha, Deus falou que esses dentes que caíram significa velhas revelações. Deus está te levando para um novo nível de interpretação, de conhecimento, de revelação, de sabedoria, de acesso. Por isso que esses novos dentes estão nascendo maiores e mais fortes. Na hora que ele ouviu, ele faz sentido. É isso que Deus tem falado comigo. Ou seja, Deus estava fazendo o quê? Deus estava confirmando aquilo. Então, É muitas vezes verdade. o sonho vai vir como confirmação. Por que eu não consegui discernir? Porque às vezes você está no nível de ansiedade. O nível de ansiedade te impede de ouvir a voz de Deus. Mas aquele sonho ali, para ele, veio como o quê? Como uma confirmação. Entende? Por exemplo, dentro dos sonhos nós temos o quê? Os sonhos que nós somos observadores e os sonhos que nós somos participantes. Todo sonho ou visão que você apenas vê, Deus está te chamando para quê? Deus está te chamando para interceder. Então Deus está te dando uma unção ali, uma graça para você interceder. Aí o que as pessoas fazem? Elas gravam, postam nas redes sociais. Eu tive um sonho que eu via o país se acabando, que o irmão estava pecando. Querido, nem sempre aquilo que está sendo mostrado dentro do sonho é de fato literal. Muita gente acha que todo sonho é literal. Quando a gente fala de literal, fala de ser realmente aquilo. Tem pessoa que, igual o pastor falou, sonhou com traindo. Significa que a mulher está traindo, que o cara está traindo? Não. Pode ser o que ali? A falta de fato de confiança, ciúmes, né? E outros motivos. Então eu preciso discernir o significado daquele sonho. Então nós temos os sonhos que nós somos observadores, sonhos e visões, que eu apenas vejo, Deus apenas me mostra, eu não interajo. Deus está me chamando para quê? Para me interceder, não é para compartilhar com ninguém, é para me interceder. Então tem um peso de intercessão. Os sonhos que você participa, que você vê você interagindo,
você falando, você ouvindo dentro da dimensão dos sonhos, aquele sonho você carrega o nível de autoridade para intervir. Ou seja, Deus te mostra um sonho, pastor, e o senhor está interagindo, está indo para ministrar, digamos assim, nos Estados Unidos. Recebe aí, aleluia. Você está lá interagindo para ir para os Estados Unidos, e você está no aeroporto, você está tirando o passaporte, você já tirou o passaporte, deu tudo certo, e Deus te mostra você interagindo e você ouvindo. Aí na hora você recebe um convite para ir para a Itália. Aí você olha assim, no sonho, e você fica, né, em dúvida, será que eu vou, será que eu não vou? Mas Deus te deu ali um sonho que você tem um nível de autoridade para interagir. Ou seja, a interação daquele sonho está nas suas mãos. Então tem sonhos que é assim, você pode decidir ir como pode não decidir ir. Então Deus está mostrando ali o que? O teu futuro, mas ele liberou sobre você um nível de autoridade que você pode interferir ou não. Aleluia. Pastor Caio, dando 1h10, não demorar muito, daqui a pouco o próprio pastor Caio, na verdade, esse era o horário dele, né? O horário da live dele, mas falei, vamos fazer primeiro, e aí ele vai fazer uma live daqui a pouco, e também daqui a pouco eu vou sair. Eu vou pedir para orar, mas eu já quero agradecer o pastor Caio, se deu o tempo dele. E só avisando você que vai entrar o Podercast 120 que ele realizou sábado às 12 horas. Ali ele conta o início do ministério, do chamado, da unção de cura que ele carrega também. Ele é um ministro de cura também. É um ministro profético que vem a ver com sonhos, visões, e também um ministro de cura. As duas áreas que Deus tem usado a vida dele. Então, sábado, entra ao meio-dia, o programa Podcast 120. Se você estiver assistindo essa live outro tempo, é só ir lá na playlist podcast completo e assistir o programa 120. E também dia 5, é 5? Agora não lembro se é, eu acho que é 5 de dezembro, o pastor Caio e o pastor Paulo Antero vai Dia estar em 6. Mogi, dia 6, né? Dia Dia 6 é um 6 sábado. 6 de dezembro, já anota aí na agenda, Mogi das Cruzes, aqui do lado de Suzano, vai estar o pastor Caio e o pastor Paulo Antero. Vai começar às 15 horas, vai até às 21 horas. Os dois vão estar ministrando cura e libertação. Vai ser uma ativação, vai ser algo muito forte de transferência, de impacto. Então já anota aí na data, 6 de dezembro, numa igreja do apóstolo Alexandre, que já participou do nosso podcast 2 vezes, também um amigo nosso. Um espaço, cabe ali 200, 300 pessoas, né? É um espaço grande. Então, faça caravana. Você de São Paulo ou estiver fora de São Paulo, lá em Mogi, é um lugar interior, tem hotel, pousada, é fácil acesso e vai ser uma tarde, né? Então, anote aí já, se programe. 6 de dezembro, Mogi das Cruzes, pastor Caio e Paulo Antero. Um vai estar ministrando libertação, que é a área do pastor Paulo, e o pastor Caio também, a área dele de cura e transferindo, ensinando e transferindo a unção. E vai fluir Pastor o Caio, profético também. e o profético também. Ali você vai receber Você porção dobrada. que quer. Eu vou estar lá para receber, mas estamos lá ativando o pastor, o apóstolo Alexandre, lá onde a igreja está ascendendo, ele é muito usado no dom de profecia, ele é Olha só. profético também. Então, vai estar unido esses homens de Deus, vai ser algo poderoso em nome de Jesus. Pastor Caio, eu vou pedir para você orar. É possível essa pessoa receber uma unção que habilita a pessoa a ter mais entendimento, interpretação do sonho, ou só em estudos? Ou ele pode Não. receber essa unção? Não, não, a gente consegue orar e Deus consegue liberar sim o nível de discernimento. Porque a unção ela te habilita para isso, né? É igual eu falei, dom de interpretação não tem, não existe, mas a unção que te leva a capacitar vai fluir. Sem contar que os sonhos você recebe através de dois dons: palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Né? E a interpretação flui tanto através dos dons de discernimento de espírito, como também do dom de interpretação de línguas. Um dia a gente pode falar sobre isso. Mas antes de orar, pastor, só respondendo aqui, uma irmã, a nossa live vai ser daqui a pouco, às 9h45, lá no meu canal do YouTube. Escreve aí Caio Aleph, você vai
já está programada lá, então já vai lá, já se inscreve para você aprender sobre o dom de discernimento de espíritos. É uma série que nós estamos fazendo. E sobre uma série também de chamado, propósito e identidade. São 2 séries, né? E aí, eu não sei quanto tempo que a gente tem aqui, acho que 5 minutinhos, né? Pode Aí, ir. antes de eu orar, queria apresentar para vocês o nosso livro de sonhos. Nesse livro aqui, queridos, eu separei em 3 partes. Primeiro, fundamentos dos sonhos. Aqui a gente traz todo o fundamento dos sonhos, né? O que é sonhos, o modo em que Deus fala. Nós trazemos aqui também a interpretação, como que você busca a interpretação, como que você alcança a interpretação dos sonhos. E essa daqui é a parte mais top, irmãos, que é o que nós colocamos como dicionário dos sonhos. Por exemplo, eu quero descobrir o que significa sonhar com seca. Aí, ó. Peguei o Pastor meu. ainda tem. Em breve vai chegar outro, pastor. Ó, sonhar com seca, colheita. Queridos, tem tudo aqui e tudo com base bíblica, tá? Tudo com base bíblica. Isso daqui foram mais de 3 anos estudando sobre sonhos. Então, são revelações. Né? Nós tínhamos 2 material, apostila, e nós juntamos tudo isso e geramos o livro dos sonhos. Então, tem tudo que você imaginar. Nós separamos sobre significado através Ó, de... eu vou fazer a escola amanhã, eu vou usar esse material aqui. Pode usar, pastor. Pode usar, não tem problema não. É para isso mesmo. Né? Para equipar os santos para a obra do ministério. Então, irmãos, aqui tem tudo, né? Não tudo, né? Tudo que a gente conseguiu colocar aqui, porque é muito significado. Mas eu busquei no Senhor para colocar os principais, tá? Então você consegue estar adquirindo esse material. Eu creio que vai ser bênção na sua vida. Amém? Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. O pastor Caio vai orar. Onde comprar, entra também lá no Instagram dele, que você encontra ele. Caio Aleph, é o mesmo do canal no Instagram. E aí você fala, eu quero comprar, ou tem um link lá, mas não conversa com ele lá. Manda no direct ou aparece lá na nossa live daqui a pouco, que normalmente eu compartilho o número do nosso WhatsApp, né? Aí você pode estar adquirindo, ou entrar no nosso canal mesmo, que aí a gente compartilha tudo certinho, tá? Amém? Vamos orar? Então, aleluia. Pai, te damos graças por esse tempo. Obrigado pelo teu espírito, pela tua unção, pela tua presença. Pai, sem ti nada podemos fazer, sem ti nada queremos fazer e sem ti nada vamos fazer. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que a tua unção e o teu poder venham sobre a vida dos seus filhos agora, Senhor. Eu te peço, Pai, libera sobre eles uma unção especial, uma unção sobrenatural, Pai. Habilita, Senhor, os sentidos dos teus filhos e das tuas filhas, Pai, para que eles possam discernir, compreender e trazer, Pai, a revelação da interpretação dos sonhos e das visões sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, que a partir de hoje, Pai, o espírito deles sejam habilitados para uma nova realidade. Eles terão sonhos, eles terão visões, eles vão discernir a origem dos sonhos e a interpretação. Eu te peço, Senhor, toca-os agora com sinais visíveis da tua presença. Toca-os agora, Pai, com o teu fogo, selando esse ensino, essa palavra. Que sinais visíveis venham sobre eles agora, Pai. Que o profético habilite eles agora para essa dimensão, para essa realidade, porque é uma promessa, Pai, do Senhor, que o Senhor falaria conosco através de sonhos e de visões. Libera sobre eles, Pai, a graça, a habilidade para interpretar os sonhos e as visões, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Pastor, Deus. tem um pessoal perguntando aqui, eu posso passar o WhatsApp aqui, para quem Pode, quiser? mas eu não sei se o YouTube vai deixar o número entrar aqui, que às vezes não deixa. Eu, Ou eu, então eu você sei fala. que eu sei que eu não estou conseguindo anotar. Eu não sei se a evangelista Ana está aí. Se ela tiver, anota para mim, por favor, para os irmãos acompanharem, porque eu não consigo digitar aqui de jeito nenhum. Mas fala o número aí, que às vezes o YouTube bloqueia aqui no meu números. Tá. Fala o número. É porque quando o senhor vai compartilhar o número do WhatsApp, tem que ser tudo junto. O DDD e o número, sem o tracinho nem nada. Aí ele não bloqueia. Mas o número é o 619
8104-8092. 61 é o DDD 98104-8092. Eu tentei digitar aqui, mas não sei o que está acontecendo aqui. Já fechei a página, já abri e o YouTube não me deixa comentar aqui na live. Ele deve estar de mal comigo, só pode. Se você, que tem gente que não sabe achar a descrição do vídeo, lá no vídeo que eu fiz com o Podercast, que está programado, que vai entrar sábado, lá na descrição do vídeo, se eu não me engano, se eu não esqueci, eu coloquei o Instagram do Pastor Caio, na descrição, não é no comentário, é que às vezes a pessoa confunde comentário com descrição. Pode ir lá, ou você escutar de novo o número aí que ele falou, porque às vezes o pessoal tenta pôr os números que eu falo, mas não consegue entrar aqui no meu. Pastor Caio, ó, já anotei, o Diácono Paulo já anotei. Ô, Diácono Paulo, coloca aí nos comentários para que os irmãos anotem. Você consegue colocar, por favor? Vamos ver se entra aí. Pastor Caio, enquanto ele está anotando, obrigado aí por ter cedido seu tempo, ter mudado o horário da live. Obrigado aí mais uma vez, que Deus possa estar abençoando cada vez mais, abençoando seu ministério, família e tudo aí nas etapas que Deus tem aí. Nova etapa, né? Novo ciclo aí, talvez vai começar aí até o começo do ano, né? Do ano de 2026. Que Deus te use cada vez mais, em nome de Jesus. Eu que agradeço, pastor, por esse tempo, por essa oportunidade de a gente estar aqui compartilhando sobre assuntos espirituais que vai gerar crescimento nos irmãos, né? Eu creio que vai ser bênção de Deus, tanto esse tempo que nós estamos tendo aqui é bênção de Deus, como também o tempo que nós vamos ter juntos aí em Mogi das Cruzes, né? Isso. Então, irmãos, eu vou falar uma coisa para você que quer ser ativado, quer ser usado por Deus no profético, na cura, na libertação, já o pastor, não sei se o pastor já compartilhou aí o banner. Ainda não pôs, mas vou pôr. Eu não sei se você fez aquele banner, dá para pôr, né? Que o banner do YouTube tem que ser mais quadradinho, mas eu vou Não, pôr. eu coloco no formato para o senhor compartilhar, mas segue lá o pastor no Instagram, segue a gente lá também, @Caio Aleph, que a gente vai estar compartilhando para você ir, né? Então vá lá, não perca esse dia, porque vai ser um dia ímpar, tá? Você quer ser ativado, você que quer fluir, e vai ser bênção de Deus. Amém? O pessoal Então, perguntou aqui o número, eu não estou conseguindo o YouTube colocar aqui. bloqueia o meu número. Qualquer número tentar bloqueia, mas vão lá vão lá, eles vão achar você. Então, Amém. irmãos, estamos encerrando. Que Deus abençoe. Talvez, se Deus quiser, não aconteça nenhum imprevisto. São Paulo está muita chuva e às vezes oscila a internet. Eu vou fazer uma live, tá tudo certo hoje às 18 horas, não tiver nenhum imprevisto, com a cantora Carol. Ela é líder do nosso grupo de intercessão e nós vamos estar fazendo a parte 2. Semana passada nós fizemos uma, foi muita gente abençoada e nós vamos fazer a parte 2 às 18 horas. Se não tiver nenhum imprevisto aqui, questão de tempo atrapalhando a energia. Então, fique com Deus. Até a próxima live, se Deus quiser. Pastor Caio, obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Amém, pastor. Ó, consegui aqui digitar. Deixa eu ver se agora libera aqui, pastor. Só um instante. Sei que o senhor tem compromisso aí rapidinho. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai o número. Esse número até hoje eu não decorei, pastor. Acredita nisso? Ah, o meu eu decorei. Vamos ver se vai aparecer aí. Suziane, quero muito, estou muito longe. Vim para Rondônia. Rondônia está longe. Que Deus abençoe Suziane, Vera Lúcia, Creide. Você digitou? Digitei, mas acho que Sandra, não tá indo, né? não vai. Não vai. Eles bloqueiam. Infelizmente. Mas segue a gente lá, queridos. @Caio Aleph. Se você colocar Caio Aleph ali no nosso no YouTube aqui, você já consegue seguir a gente, já consegue acompanhar.
Ou no Instagram também. Ou no Então, Instagram. Isso. então ficam segue aqui e segue lá, né? Segue nos dois, né? Um É. abraço, pastor Caio. Abraço, pastor. Deus abençoe. Até a próxima. Gratidão. Fica na paz. Amém. Deus abençoe.